O cangaço foi um fenômeno do banditismo brasileiro, ocorrido no nordeste do país, em que os homens do grupo vagavam pelas cidades em busca de justiça e vingança pela falta de emprego, alimento e cidadania. Neste jogo, os jogadores devem montar um bando de cangaceiros para continuar a luta contra a opressão em nome da liberdade e se tornar uma lenda viva do cangaço. Para isso, os jogadores terão algumas cartas, e todo turno eles baixarão uma delas, depois revelarão todas ao mesmo tempo e deverão formar conjuntos que, quando completos, ativarão o efeito daquele conjunto. Por exemplo, o coiteiro. Temos algumas cartas que não precisam formar conjuntos para pontuar, que elas pontuam pela quantidade em jogo. Além disso, temos também o chefe do bando, que possui alguns efeitos diferenciados e modos de pontuar diferenciados. Ao final do jogo, aquele que tiver mais ponto de respeito, esses ícones aqui embaixo, vencerá o jogo. Além disso, é preciso juntar os recursos dados pelas cartas para poder completar as pelejas que são reveladas durante o jogo. Elas possuem algumas condições para serem completas e ao final do jogo todos os recursos devem ser contados e alguns pontos adicionados ou retirados da pontuação final dos jogadores. Nós temos dois tipos de carta: a carta de peleja e as cartas do baralho principal. Inicialmente nós embaralhamos as cartas, separamos 3 cartas de peleja que vão representar as nossas 3 rodadas. Elas serão reveladas a cada início de rodada. Para 2 jogadores, cada um dos jogadores receberá 10 cartas, mas no final de cada turno deverá descartar 2 cartas. Para 3 jogadores, cada um dos jogadores na primeira rodada receberá 7, na segunda 6 e na terceira 7 novamente. E a cada turno deverá descartar sua última carta. Para 4 jogadores, toda rodada receberão 5 cartas e não precisarão descartar ao final do seu turno. A ordem da rodada também é diferenciada. Na primeira rodada é para o jogador à esquerda, na segunda rodada à direita e na terceira novamente à esquerda. Neste caso, farei uma preparação para 4 jogadores, onde cada um deles receberá 5 cartas. O início da rodada. Revele uma carta de peleja. A vez dos jogadores. Todos os jogadores, ao mesmo tempo, devem escolher uma das cartas de sua mão, colocá-la virada para baixo à sua frente. Quando todos tiverem escolhido, eles devem virar as cartas e pegar o recurso correspondente à carta e colocá-la sobre a mesma. Feito isso, eles devem passar as suas cartas restantes para o próximo jogador à esquerda. Após isso, eles devem fazer novamente este processo. Escolher uma das cartas de sua mão, colocar virada para baixo na mesa, virá-las, verificar se algum dos conjuntos foi completo, colocar o recurso correspondente nas cartas e então passar as cartas restantes para o próximo jogador à esquerda. Quando não houver mais carta nas mãos dos jogadores, a rodada acaba e uma nova se inicia. Eles devem revelar a próxima carta de peleja e cada um dos jogadores vai receber mais 5 cartas. Este processo vai se repetindo até o final da terceira rodada, quando o jogo termina, os recursos são contados e a pontuação
é definida pelas cartas de conjunto que estão completas. O grande vencedor é aquele que acumular mais pontos de respeito. Vamos falar sobre as cartas do baralho principal. As cartas do baralho principal possuem um nome, o recurso que ela gera, o ponto de respeito e a quantidade de cartas para formar o conjunto. A carta assinalada se refere à carta em si. E aqui a quantidade de conjuntos existentes no baralho. Existem 7 tipos de cartas no cangaço. Agora vamos falar separadamente de cada uma. O chefe do bando não tem nenhuma habilidade particular. Porém, quando ele entra em jogo, gera 3 recursos e tem pontuações diferenciadas. Normalmente ele gera 1 ponto de vitória para cada 2 recursos de um mesmo tipo. No caso deste, ele gera 1 ponto de vitória para cada conjunto de 2 cartas ou mais. Um outro efeito do chefe é que ele não pode ser alvo do tiroteio se houver um cabra em jogo. Os cabras também são cartas que não formam conjunto, porém eles pontuam no final do jogo pela sua quantidade. Se você tiver um cabra, ele vai pontuar 1. Se tiver 2, 3, para 3, 5, 4, 7 e 5, ele dará 9 pontos. O candeeiro. No momento que você completa o candeeiro, você deve retornar uma carta solta do seu lado da mesa para a sua mão e baixar uma carta de sua mão à tocaia. No momento que você completa a tocaia, você pode pegar um recurso qualquer de uma carta solta de qualquer outro jogador na mesa e colocá-la dentro da tocaia. Tiroteio. Ao completar este conjunto, você pode descartar uma carta solta da mesa de qualquer outro jogador. O coiteiro. No momento que você completa este conjunto, você pode pegar até 2 recursos de cartas soltas da sua mesa e colocar sobre este conjunto. O acampamento. O acampamento não tem efeito imediato quando é completado. Porém, no fim do jogo, na contagem de pontos, ele faz com que uma outra pontuação seja dobrada. As cartas de peleja. Existem 3 tipos de cartas de peleja. Estas cartas possuem o seu título, a condição e o ganho ou penalidade que ela vai oferecer. No caso desta carta, ao final da partida, quem tiver menos que 6, 5 ou 4, respectivamente para o número de jogadores, e no caso 2 jogadores, 3 ou 4 jogadores, perderá 5 pontos de respeito. Nesta carta, ao final da partida, quem tiver mais deste tipo de recurso, nesta quantidade, receberá mais 5 pontos de respeito. Nesta carta, ao final da partida, quem tiver dos jogadores mais recursos vermelhos receberá 5 pontos de respeito e quem tiver menos perderá 5 pontos de respeito. Sendo que em caso de empate, todos os jogadores receberão o bônus e em caso de empate com menor valor, todos os jogadores receberão esta penalidade. Vamos a um exemplo de jogo. Faremos o jogo aqui para 4 jogadores e jogaremos com as cartas abertas para melhor entendimento. Agora, no início da rodada, revelamos a carta de peleja aqui. Ao final da partida, quem tiver menos de 4 recursos azuis vai perder 5 pontos de respeito.
No momento que todos já têm suas cartas na mesa, eles devem revelar, pegar os recursos correspondentes e colocar sobre a sua carta. Feito isso, eles devem passar suas cartas para o próximo jogador, à esquerda. Agora, eles devem tentar completar as cartas, pensando no seu objetivo. O jogador verde, que tem uma tocaia, ele vai começar a tentar completar aqui um tiroteio. O jogador amarelo tem um chefe de bando. Para proteger o seu chefe, ele vai colocar aqui um cabra. O jogador azul, dentro das suas possibilidades, escolhe colocar o coiteiro. O jogador vermelho vai tentar aqui dar início a este acampamento. Agora que todos eles já colocaram suas cartas na mesa, viramos as cartas e pegamos os recursos correspondentes novamente. E novamente, eles devem escolher uma de suas cartas aqui. O jogador vermelho já está quase completando o seu acampamento. Os recursos correspondentes são colocados. O jogador amarelo agora tem 2 cabras. E novamente passam as cartas para o próximo jogador à esquerda. Eles revelam suas cartas e colocam os seus recursos. Por enquanto parece que ninguém ainda completou nenhum conjunto. Agora eles passam as cartas para o próximo jogador à esquerda. Neste momento o jogador verde consegue completar um conjunto. O jogador amarelo inicia aqui um. O jogador vermelho inicia um aqui também. Ao completar a carta de tocaia, o jogador verde pode pegar um recurso de uma carta solta de qualquer outro jogador. Tendo em vista que um dos objetivos do jogo é ter mais, é não ter menos que 4 recursos azuis, ele vem no jogador azul e pega o recurso azul do chefe do bando dele e coloca em cima de sua carta. Não. Continuando, os jogadores baixam as cartas fechadas a fim de completar os seus conjuntos. Agora que todos já baixaram, eles revelam as cartas. Aqui, o jogador
Colocou mais um cabra. Pega o recurso correspondente. O jogador vermelho colocou um acampamento. Completando este conjunto. Assim que completa, ele pode colocar do lado para não atrapalhar os outros. O jogador azul completou um candeeiro. Deve pegar o recurso. E o jogador amarelo iniciou um tiroteio. Ao completar um candeeiro, o jogador azul pode devolver uma carta da mesa para sua mão e baixar uma carta de sua mão. Ele vai devolver este candeeiro para a mão, baixando a carta de coiteiro, completando ela. E assim também ativando o efeito da carta do coiteiro, que é pegar 2 recursos qualquer e guardar dentro dela. Agora que todos já baixaram suas cartas, eles devem passar as cartas restantes para o próximo jogador à direita, pois todo turno a ordem de passar as cartas se alterna.